Noite que Ele nos concede de estarmos na sua casa. E nós estamos felizes porque sabemos em quem temos crido. Êxodo capítulo 14, versículo 13, versículos 21 e 22. Que assim nos diz a palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte do oriente, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Crendo na oração, estaremos ministrando esse texto na palavra de Deus. Nós estamos felizes porque sabemos que o Deus verdadeiro, soberano e excelso continua cuidando da sua igreja. E aqueles que estão firmados na palavra do único Deus verdadeiro, assim como Israel estava firmado na palavra de Deus e alcançou a vitória na sua trajetória, a igreja também, que continua confiante no Senhor, alcançará a sua vitória, porque Cristo Jesus está no controle do seu povo. Glórias a Deus. Capítulo 14, versículo de número 13. A Bíblia diz que Moisés, ele está com o povo de Israel às vésperas da partida do Egito, para não retornarem ao Egito. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando ele está nas proximidades do mar, antes de adentrar ao mar, a Bíblia Sagrada diz que ele encoraja o povo de Israel. Moisés diz: não temais, não estais inquietos, e vede o livramento do Senhor. O livramento do Senhor estava prestes na vida de Israel. Para nós entendermos, é preciso voltarmos a alguns versículos ou alguns capítulos no texto sagrado e entender que o povo de Israel estava no Egito há mais de 430 anos. Ou aproximadamente 430 anos Israel estava no Egito. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 13... que nós estamos nos referindo do dito livro do Êxodo, capítulo 12, capítulo 10, os capítulos anteriores, que Israel estava no Egito. Israel havia ido para o Egito, a nação hebreia, ou algumas pessoas haviam partido para o Egito em um momento de crise, em um momento de dificuldade, em um momento de dor, de aflição. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 42, a partir do versículo 1, que José fora vendido, que José estava no Egito, seus irmãos haviam vendido a José como escravo para o Egito, capítulo 37 do livro de Gênesis. Mas José está sendo levado para o Egito. Os anos se passaram e após alguns anos, mais de uma década, José está no Egito pelo projeto de Deus. Só que aquele moço que outrora chegara como escravo no Egito, agora não é mais escravo no Egito. Aquele moço agora é o governador de todo o Egito, do Alto Egito, do Baixo Egito, do mundo antigo, que não estava vivendo em crise, como nós muitas das vezes vivemos, mas o povo
povo de Israel estava debaixo de uma bênção. O povo de Israel que estava presente ali no Egito, através da família de José, estavam debaixo de uma bênção. Ou seja, aqueles que vieram posteriormente a José, o seu pai, os seus irmãos e todos aqueles que chegaram ao Egito no período em que a fome assolava a cidade circunvizinha, do outro lado do mar Vermelho. O povo de Israel vai para a região do Egito, e é lá que eles são supridos, é lá que eles são acolhidos em um período de dificuldade, em um período de crise, em um período de aflição. Israel está no Egito em um momento em que todas as pessoas estão passando por dificuldades, mas Israel está no Egito em um momento em que o Egito está em bonança, porque o período não é mais um período de crise para o povo egípcio, mas para as pessoas que estão vivendo fora do Egito. Mas os dias se passam. O Egito, mesmo o mundo estando vivendo em crise, o Egito havia recebido uma bênção de Deus, e agora, através da interpretação de José, daquele sonho que Deus o permite interpretar, o sonho do faraó, os anos de bonança se passaram, veio a crise, mas o Egito não estava vivendo em crise. O Egito estava vivendo a mais perfeita bonança, porque tudo havia sido reservado nos celeiros do Egito, e o Egito estava em prosperidade, em bonança, em fartura, no momento em que as nações estavam vivendo em crise. Mas os anos se passaram. O texto que nós lemos no capítulo 13 diz que Israel está saindo do Egito. Israel não está vivendo naqueles dias mais um período de bonança. Esse período de bonança foi no século 18 a.C. Israel está saindo do Egito no século 15 para o século 14. 400 anos depois, aquela bonança do Egito havia passado, a população de Israel havia crescido, não era mais a família ou apenas a família de José e os seus irmãos que haviam o vendido para o Egito, e nem tampouco os seus pais que estavam ali no Egito. Mais de 400 anos havia se passado e a história havia mudado, e aquele período era um período em que uma grande população de hebreus havia se proliferado por todas as cidades do Alto e no Baixo Egito, e agora Israel está sofrendo a perseguição. Quando estamos em um local de bênção, muitas das vezes nós esquecemos dos livramentos de Deus, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas na hora da adversidade, as pessoas começam a lembrar-se de Deus, e saber que existe Deus, e clamar a Deus pedindo socorro. É no momento da adversidade que muitas das vezes as pessoas se chegam mais próximas de Deus. E aqui, meus queridos, é o retrato de que a soberania de Deus, ela está acima de tudo, e que o Deus que fez os céus e a terra é um Deus que cuida, que vela pela vida do seu povo no meio das adversidades. Deus nunca abandonou, Deus nunca deixou o seu povo no meio da aflição, ainda que o seu povo viva na contramão, ou ainda que muitos vivam fora da vontade de Deus. Israel não estava totalmente na vontade, no centro da vontade de Deus, mas nós podemos observar nesse texto que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, é um Deus que cuida, é um Deus que livra, que peleja pelo seu povo, é um Deus soberano que cuida do seu povo no meio das adversidades e das perseguições. Israel está sofrendo uma grande opressão no Egito. O faraó que estava vivendo no Egito 400 anos depois de José, não era mais aquele mesmo faraó. Se levanta um outro faraó, diz Êxodo capítulo 1 e 2, e agora este novo faraó não conheceu a José, e nem tampouco estava aí para as crenças do povo hebreu, mas se levanta uma grande perseguição contra o povo de Deus no Egito. Irmãos, o povo de Deus pode até estar no Egito, a igreja pode estar ainda no mundo, mas as tribulações que nós passamos aqui, as lutas que nós enfrentamos, tenha certeza,
de que o Deus que livrou a Israel continua livrando e cuidando da sua igreja. Guiados por um Deus soberano. A palavra nesse texto apresenta para nós que nós somos guiados, assim como Israel, por um Deus soberano. Só existe um que é soberano nos céus e na terra, e é Ele que cuida do seu povo no momento de crise. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel estava no Egito, e quando eles estavam nesta opressão por este novo faraó, a Bíblia diz que Deus levanta Moisés. Moisés é levantado diante do faraó no Egito, porque os faraós se intitulavam como deuses na terra. Os faraós se diziam deuses sobre a face da terra. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus levanta Moisés, manda Moisés e Arão diante da corte do faraó, e a Bíblia diz que quando Moisés vai diante do faraó, Deus ordena a Arão e diz: olha, Moisés não falará, porque a Moisés eu tenho constituído como Deus na terra, e Arão como o seu porta-voz, ou seja, Moisés está me representando diante do faraó. Todas as vezes que Moisés estiver diante do faraó, ele não vai falar, quem vai falar é Arão, que estará falando por ele, porque Deus não tem que estar prestando ou reverenciando a ninguém nesta terra, porque Ele é soberano e não existe ninguém maior do que Ele. É por isso que Deus diz no capítulo 12, 13, nos capítulos anteriores, que Ele constitui a Moisés como Deus sobre a terra, ou seja, Moisés estava como o porta-voz do Eterno na terra para falar ao faraó, mas através do profeta que estava ali, Arão. As pragas vieram sobre o Egito é destruído. O Egito é destruído pelas pragas. E quando o Egito está totalmente destruído, o coração do faraó está endurecido. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Deus envia a morte, ou o anjo da morte, na noite da Páscoa, e todos os primogênitos morreram no Egito, não ficou uma casa sequer em que não havia um morto no Egito, porque todos os primogênitos que haviam no Egito pereceram. Capítulo de número 12, versículo 30 ao 32. Havia pranto no Egito, em todas as casas dos egípcios havia pelo menos um morto, mas na casa do povo de Israel, enquanto eles celebravam a Páscoa, a Bíblia diz que nos umbrais das portas estava aspergido o sangue do Cordeiro, que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que livra o seu povo no meio da adversidade. A Bíblia diz que a casa que estava marcada pelo sangue não foi atingida, e nenhum dos primogênitos dos filhos de Israel pereceram, mas todos os primogênitos dos egípcios morreram naquela noite. Então o faraó do Egito autoriza a saída do povo de Israel do Egito com tudo aquilo que eles haviam pedido. O povo de Israel sai na caminhada pelo deserto após a celebração da Páscoa. O povo está peregrinando na terra do Egito. A Bíblia diz no capítulo número 12, versículo 37, que os filhos de Israel partiram do Egito, ou seja, os descendentes de José, os descendentes de Jacó, de Abraão, todos que chegaram ao Egito, e alguns egípcios que viram os sinais de Deus acontecendo naquela nação, em que aquele rei se intitulava Deus sobre a terra, mas quando eles viram a glória de Deus sendo manifesta através do profeta, através de Moisés, através do povo de Deus e dos sinais, alguns egípcios acompanharam o povo de Israel. Irmãos, sabe o que isso quer dizer? É que no momento das adversidades, o inferno pode se levantar, os governos do mundo podem se levantar contra a igreja, mas Deus se levanta dos céus, e Deus estende a sua mão sobre a igreja com olhar de misericórdia, e até os egípcios que estão lá fora abraçarão a fé em Cristo Jesus, porque ainda existe uma igreja que está compromissada com o Deus Criador dos céus e da terra.
Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que eles partiram do Egito, de Ramassés, em direção a Sucote. Atravessaram uma parte do Nilo, uma parte do rio que ligava ao Mar Vermelho. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram na sua caminhada. O percurso de Israel era longo, não era um percurso pequeno. O povo estava caminhando em direção ao deserto. Mas a Bíblia que eu leio, a Bíblia que você tem na mão, diz que 600.000 homens se levantaram naquela noite, sem contar as crianças, sem contar ou citar as mulheres, prefazendo pelo menos 2 milhões de habitantes a 3 milhões de habitantes saindo do Egito. O Egito estava sendo esvaziado da presença de Deus naquela noite. O Egito estava sendo banido da presença de Deus naquela noite. O Egito estava sendo aniquilado pela glória de Deus, porque Deus é soberano e a glória dele ele não permite dar a outrem não. A Bíblia diz que o povo se levanta naquela noite e vai em direção ao deserto, mas a Bíblia diz que esta multidão segue. Deus diz: olha, vocês irão em direção a Sucote, percorrerão, mas a Bíblia diz no capítulo número 13, versículo 17 do livro de Êxodo, que o povo de Israel está seguindo, e o povo está caminhando, o povo está indo, porque Deus havia ordenado que eles saíssem do Egito. Mas Deus dá uma orientação. Quando nós partimos e nós somos conduzidos, guiados pelo soberano Deus, Deus não nos deixa a léu, como as pessoas muitas das vezes estão vivendo, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Quando aquela população sai do Egito, a Bíblia Sagrada diz que Deus olha para eles e diz: olha, leve o povo, mas não o leve pelo caminho da terra dos filisteus. Capítulo de número 13, o versículo 17. Deus orienta não levar o seu povo pela rota do mar Mediterrâneo em direção à Filistia, aos filisteus. Porque certamente Deus estava reguardando o seu povo de ser exterminado pelos filisteus que estavam residindo às margens do Mediterrâneo. Quando Deus tem projeto na nossa vida, quando Deus tem projeto na tua vida, alguns podem até te perseguir, alguns podem até se levantar contra a tua vida, fechar uma porta aqui, mas Deus abre outra em outro lugar, porque o projeto que Deus tem, Satanás não pode impedir. E nós temos que entender que a igreja continua sendo guiada pelo Deus que fez os céus e a terra. Estamos vivendo um período de confusão, como Israel estava no Egito, e muitos estavam pensando que Israel estava abandonado por tudo e por todos. Eu quero te dizer que a igreja não está esquecida sobre a face da terra. A igreja tem dono. Ainda que todos virem as costas para o povo de Deus, ainda que o inferno se levante, ainda que o povo persiga o povo de Deus, tenha certeza, Deus continua na direção e mostrando o caminho a seguir. Somos guiados por um Deus soberano. Deus disse: se levanta, mas não irão pela terra dos filisteus, porque Deus certamente sabia que quando aquele povo chegasse na região da Filistia, entre os filisteus, aquele povo seria exterminado pelo povo de guerra, os filisteus. Israel não estava preparado para enfrentar as adversidades que estavam à sua frente. Mas a Bíblia diz que Deus olha para o povo de Israel e disse: olha, desça o meu povo, faça com que o meu povo rodeie pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Irmãos, a rota mais perto do Egito, quem olha no mapa, na geografia mundial, vai observar que na saída do Egito, o caminho mais fácil é pela Filistia, pelo caminho dos filisteus, a orla do Mar Mediterrâneo, para chegar a Canaã e a Israel. Mas nem sempre o caminho mais perto é o caminho certo, nem sempre o caminho mais perto aos nossos olhos é a vontade de Deus. Deus diz: não vai por este caminho.
caminho. Vai e leva o povo pelo caminho do deserto. É preciso muitas das vezes nós passarmos pelo deserto, porque do deserto nós aprendemos as lições que Deus quer nos ensinar. E quando nós somos guiados pelo Deus soberano, ainda que a igreja esteja vivendo no deserto, a igreja tem que entender uma coisa, que no meio das adversidades, ainda que o caminho seja mais longo, se nós estamos na direção de Deus e no controle de Deus, tudo vai dar certo. No fim tudo vai dar certo, porque Deus é soberano sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. O povo de Israel segue, versículo 18, pelo caminho mais longo. O povo está na trajetória por um caminho longo. E às vezes nós olhamos no meio das adversidades e questionamos e dizendo: Deus, a minha jornada parece que não vai ter fim. As lutas, as perseguições, o Egito é grande na minha vida, as adversidades são grandes. E muitas das vezes nós estamos vivendo em situações semelhantes ao que Israel estava vivendo. E nós queremos tomar um caminho ao nosso bel prazer, à nossa vontade, fazer a nossa própria rota da vida. Mas eu quero te dizer, não saia da rota de Deus, não saia do projeto de Deus, porque se você está no projeto de Deus, descansa. Ainda que tenha muralhas, ainda que tenha o mar na frente, tenha certeza, Deus está contigo e a vitória é certa. Aleluia. Leva o meu povo pelo caminho do deserto, pela rota do mar vermelho. E subiram os filhos de Israel do Egito. O povo de Israel subiu do Egito em direção ao mar vermelho. Sai do norte, em direção ao leste, às margens do mar vermelho. Se nós conhecemos aquela trajetória, o povo está caminhando em direção a uma região montanhosa. Levou-se pelo menos em média uns 6 a 7 dias para que o povo chegasse a essas rotas do mar e estar próximo ao mar vermelho. Os dias se passaram, o faraó toma a decisão de ir atrás do povo de Israel, de perseguir o povo de Deus. Irmão, não te preocupe quando Satanás colocar pessoas para perseguir a ti, quando o inimigo colocar pessoas para te perseguir, não te preocupe, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Quando ele se levanta é para ter uma queda maior. E quando nós estamos no caminho de Deus, ainda que seja mais longo, seja mais árduo, Deus continua no controle. E ainda que o mar esteja na frente, Deus vai abrir. Ainda que as montanhas estejam aos lados, Deus vai cuidar, porque Deus cuida do seu povo. A Bíblia diz que Israel está peregrinando no deserto. E quando está peregrinando, capítulo 14, versículo de número 9 a seguir, os egípcios aparelhados dos seus carros de guerra, que haviam aprendido com os hicsos desde o século 17, eles haviam aprendido após ser capturado por esta população guerreira, aprenderam a arte da guerra e usaram os carros de guerra que não eram usados no Egito. Aprenderam a batalhar de forma diferente. Nos dias de Moisés era um exército forte, imponente, poderoso. 600 carros saíram em perseguição ao povo de Israel, que estava indo a pé. Ei, irmão, não te preocupe, mesmo que você esteja indo a pé, quando você está no caminho de Deus e na direção de Deus, ainda que o inimigo se levante, aparelhado de carro, do que quiser, não se importa. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo, porque o Deus que cuida de ti é um Deus soberano. Israel temeu, versículo 9 a seguir. Israel temeu, os egípcios estavam chegando. Sabe qual foi a palavra diante do texto que nós lemos? Quando o povo de Israel observou o exército de Faraó chegando, porque muitas das vezes é assim, irmãos. O povo de Deus, quando tudo vai bem, todo mundo está confiante, mas quando a adversidade chega perto, o povo começa a temer. E quando Israel viu os carros de Faraó chegando, quando o povo viu o exército de Faraó se aproximando naquele deserto,
O povo de Israel olha para Moisés e começa agora a apontar para Moisés mais ou menos assim, pastor: mas tu me trouxes aqui para morrer, tu trouxeste esta nação inteira para morrer no deserto. Não era mais fácil deixar esses quase 3 milhões de pessoas morrerem no Egito? Tu armaste, em outras palavras, uma cilada para nós perecermos aqui nesse deserto na virada da noite. E Moisés então se levanta, porque o homem de Deus sempre tem uma palavra de conforto para aqueles que estão temendo no meio da adversidade. Como eu disse, pode levantar o governo, pode levantar Satanás, pode levantar quem for. Nós não devemos temer as portas do inferno, porque Jesus disse que ela não prevalecerá contra a igreja. Moisés olha para o povo quando aquele exército se aproxima. E então Moisés olha para aquela multidão e disse: não temais. O versículo lido nesta noite, capítulo 14 e o versículo 13. Não temais, estais quietos e vede o livramento. Irmãos, é no momento da adversidade, quando não se vê saídas, é que Deus dá o livramento para o seu povo. Medo, despreparo, o povo de Israel estava despreparado para enfrentar a adversidade. Desânimo, olha como o povo de Israel se encontrava: desanimado, despreparado, temendo as adversidades. Aí Deus usa Moisés e disse: vede o grande livramento que o Senhor vos dará. E é naquele momento que Deus fala a Moisés, diz: estende a tua mão, estende o cajado. Não é o cajado de Moisés que abre o mar, mas é a ordem de Deus, é a soberania de Deus que faz com que o mar se abra e o povo de Israel passe por terra seca. Deus ordena e o mar se fende, o mar se abre, o povo de Israel está à orla do mar. Quando Israel está chegando às margens do mar, na passagem que leva ao mar, ao golfo do Mar Vermelho, Israel está diante daquele imenso mar. Israel vê as
finalizando nesta noite. Estaremos finalizando